Começa agora a programação da Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Este é o espaço da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, na programação do Canal Nacional Universitário. No programa de hoje você vai ver... Afinal, é Escola Paulista de Medicina ou Universidade Federal de São Paulo? Quem é quem no ensino médico no Brasil? Lápis e papel na mão. A agenda médica está nesta edição. Vamos começar falando um pouco da nossa universidade. Uma história bonita, de muita luta, pela construção de um dos maiores centros de ensino e pesquisa médica da América Latina. Talvez você estranhe o fato de que às vezes falamos Universidade Federal de São Paulo e às vezes dizemos Escola Paulista de Medicina. É assim mesmo, os dois nomes são da mesma instituição. Universidade Federal de São Paulo é o nome oficial. Escola Paulista de Medicina é o nome afetivo e mais tradicional. Agora você vai saber como tudo isso começou. Maior centro de ensino e pesquisa médica do Brasil, a Universidade Federal de São Paulo ergue-se numa espécie de conglomerado que ocupa 18 prédios e mais de 100 casas. A universidade, que surgiu como Escola Paulista de Medicina, tem cerca de 3.700 alunos e 683 professores. O ensino médico e a pesquisa também se revertem em assistência social. A escola atende pessoas da capital, cidades do interior do estado e de vários pontos do país. Os números mostram a importância desse trabalho. Só no Hospital São Paulo, Hospital Escola, administrado pela universidade, são 40 mil internações por ano, 138 mil cirurgias, 294 mil exames radiológicos, 2 milhões e 100 mil exames laboratoriais e 770 mil atendimentos por ano nos ambulatórios. Aos 64 anos, a Universidade Federal de São Paulo está na terceira idade, com o mesmo vigor e a disposição do início. 1933. Getúlio Vargas no poder. Um grupo de médicos, entre eles Otávio de Carvalho, se mobiliza e funda a Escola Paulista de Medicina. A ideia é ambiciosa e começa nesta casa, alugada, da Rua Oscar Porto, no Paraíso. Entre os alunos que prestam o vestibular de 33, os jovens Jair Xavier Guimarães e Vladimir da Prússia Ferraz. Nós nos unimos numa férrea vontade de impor a escola. A Escola Paulista, desde o começo de suas atividades, ela foi conquistando respeito, foi conquistando posições de destaque. 1935. Rua Botucatu. Esta casa é a primeira célula da atual Universidade Federal de São Paulo. 37. A primeira turma está no 4º ano. Começam as aulas práticas de medicina numa ala onde funcionou o Hospital Matarazzo. E aqui uma relação entre alunos e pacientes que não existe mais. Os alunos muitas vezes contribuíam com algum dinheiro para que os doentes se submetessem ao ensino prático. Ainda em 37, Pavilhão Maria Tereza. Começou aqui o embrião do Hospital São Paulo. 1938, São Paulo anda de bonde. O Ministério da Educação reconhece a Escola Paulista de Medicina e a primeira turma se forma com direito a baile e diploma. 40. Inaugurado o primeiro hospital escola do país, o Hospital São Paulo. 1954. Getúlio Vargas novamente na presidência. Em agosto, o tiro que calou o país. Getúlio Vargas está morto. 56. Primórdios da indústria automobilística no Brasil. A Escola Paulista tem seu trabalho reconhecido e é federalizada. 1960. Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital, Brasília. É a década da esperança.
da Bossa Nova. 64. Os anos de chumbo no Brasil também interferem na vida da Escola Paulista de Medicina. Além do professor Dato Lindenberg, mais 4 docentes também foram cassados. Isto ocorreu até cerca de 1979, quando então houve a chamada abertura política no Brasil, e com isto nós, mesmo da Escola Paulista de Medicina, tivemos 4 docentes reintegrados. Infelizmente, naquela época, o professor Marcos Lindenberg já havia falecido há algum tempo. 70. O Brasil leva a taça e comemora. A Escola Paulista dá um passo importante e implanta os cursos de pós-graduação. Eu participei de uma época em que a escola era chamada de Escolinha. Era uma tímida instituição universitária da Vila Clementino, em que nós nos conhecíamos a todos. Era praticamente uma família pequena. E praticamente a expressão da escola era atividade assistencial. Nos últimos 10 anos ocorreu uma explosão nessa produção científica. E analisando os motivos dessa expansão, eu acredito sinceramente que foi a pós-graduação que entrou com tudo na Escola Paulista de Medicina e que ocasionou uma produção científica de boa qualidade e regular. Nos anos 90, a produção científica na área médica ganha destaque nas revistas indexadas e consolida a Escola Paulista de Medicina como uma das mais importantes do país. 1994. A Escola Paulista de Medicina se torna Universidade Federal de São Paulo. É uma das poucas do mundo a atuar somente na área médica. Como nós, por força de não sermos universidade, nos termos mantido até há pouco tempo como uma escola isolada, nós concentramos todos os nossos esforços de produção numa única área do conhecimento. Ela cresceu bastante, caminhou para a interdisciplinaridade, de tal maneira que a gente tem fronteiras, tanto com a área das ciências humanas, das ciências exatas, mas ela é basicamente uma produção, então, na área das ciências biomédicas e da saúde. E para um país da dimensão do Brasil, eu acho que esse é um modelo que provou ser muito bom. Não há necessidade de insistirmos em modelos de universalidade de conhecimento, às vezes com grande desperdício de recursos. 1996. A Escola Paulista de Medicina tem o melhor desempenho em produção científica na área médica entre as universidades brasileiras. A média da escola é de 2,9 artigos publicados por professor em revistas indexadas. 1997. Agora, a Universidade Federal de São Paulo é a primeira do país a implantar um curso universitário online. Pela Rede Mundial de Computadores, a internet, será ministrado o curso de aperfeiçoamento de nutrição em saúde pública. Outro desafio: levar para a televisão a produção acadêmica, a pesquisa e o trabalho social da Escola Paulista de Medicina. Esse momento é um momento muito importante. Nós estamos abrindo a oportunidade para que nossas escolas superiores, nossas universidades, mostrem à comunidade, à população, a preocupação que ela tem, os assuntos que ela desenvolve, os programas com os quais ela procura resgatar a sua responsabilidade para com a sociedade. Eu acredito até mesmo que, através dessa programação, nós, além de uma avaliação interna, de uma avaliação técnica feita pelos vários organismos dentro do Ministério da Educação, nós poderemos ter uma avaliação da população para com essas universidades. A seguir, um raio-x do ensino médico no Brasil. A população brasileira está envelhecendo.
O homem moderno, ao envelhecer, chega a ter 5 doenças crônicas que exigem cuidados e medicamentos de uso contínuo. Quais são as doenças mais comuns no idoso? Quais os cuidados verdadeiros e quais são as falsas esperanças vendidas ao idoso? Este é o tema do programa Vida da Universidade Federal de São Paulo, que vai ao ar a partir de segunda-feira, dia 17. Não perca ainda Xingu, uma lição de medicina e amor aos nossos índios. Um retrato do trabalho realizado pela Escola Paulista de Medicina há 30 anos, junto às tribos do Parque Nacional do Xingu. No Estúdio Vida, uma entrevista com Orlando Vilas Boas e Roberto Baruzzi, o médico indigenista. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, de 15 a 19 de novembro, 44º Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Promoção da Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais. Informações pelo telefone 031-225-9901. De 11 a 13 de novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 17º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Promoção da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Informações pelo telefone 011-820-3942. Quais são os caminhos que levam homens e mulheres a abraçar a tarefa de reunir conhecimentos capazes de promover a cura? A carreira médica ainda é a que mais seduz milhares de jovens, todos os anos, conforme demonstram os números dos vestibulares. Mas qual é atualmente o tamanho desse mercado de trabalho? E como andam a formação e o ensino médico no Brasil? Nossa próxima reportagem responde a essas perguntas. A medicina brasileira movimenta mais de 35 bilhões de dólares por ano. O orçamento do Ministério da Saúde passou dos 20 bilhões. A medicina privada contabilizou cerca de 15 bilhões. Para movimentar as engrenagens dessa grande máquina, o Brasil dispõe de um contingente de 220 mil médicos. Um número que chega a impressionar. O país conta com um médico para cada 710 habitantes. Mais do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que preconiza um médico para cada 1000 habitantes. O número de médicos no Brasil não para de crescer. São 87 escolas de medicina que formam todos os anos mais de 8 mil novos profissionais. Um crescimento anual de quase 4%. O dobro da taxa de crescimento da população brasileira. São números que indicam a existência de um mercado saturado. Mas não é o que pensam milhares de vestibulandos em todo o Brasil. No maior vestibular do país, o de São Paulo, quase 14 mil candidatos prestaram exame este ano. Mas afinal, que médicos são esses que estão sendo formados na virada do século? Na verdade, essa não é uma discussão acadêmica. Ao lado da crise da saúde pública e dos custos da medicina de grupo, a formação do médico brasileiro vem sendo questionada pela sociedade. Você confiaria num médico que teve média 5? Pois é exatamente essa nota da maioria dos doutores recém-formados no Brasil. O mais completo estudo já feito sobre o ensino médico no Brasil, o relatório da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação de Ensino Médico, SINAEM, avaliou 47 faculdades de medicina e concluiu que, em matéria de infraestrutura, apoio à pesquisa e qualidade de ensino, as escolas não atingem 75% do que seria desejável. O desempenho dos professores ficou em 40% do ideal. Os alunos em fim de curso acertaram em média apenas metade das questões. No relatório da SINAEM, pelo menos 3 itens são relevantes para a boa formação dos alunos: a qualificação dos docentes, o tempo de permanência dos professores na escola e o número de docentes em regime de dedicação exclusiva. Nesses itens, a Universidade Federal de São Paulo está muito bem situada. Dos 683 docentes, 97% são titulados e 74% são doutores. A média das faculdades brasileiras é de 65% de professores titulados e 20% de doutores. 63,6% dos professores da Escola Paulista permanecem 40 horas semanais na universidade. A média das faculdades é de 28%. A Escola Paulista de Medicina tem ainda 32,1% dos professores em regime de dedicação exclusiva.
A média nacional, neste caso, é de 22,4%. O aluno da EPM ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros alunos que não têm a oportunidade de estarem tendo contato durante a graduação com o método científico, porque esses alunos desenvolvem um potencial crítico muito grande. É uma vantagem muito grande, até um privilégio para a gente, não sermos apenas acumuladores de conhecimento, estarmos participando ativamente na produção desse conhecimento durante a nossa formação. Os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo são destaque no Institute for Scientific Information, que reúne mais de 7.000 publicações do mundo todo. No ranking do ISI, por exemplo, aparece o professor e pesquisador Carl von Dietrich, da Escola Paulista de Medicina, com mais de 1.800 citações de trabalhos publicados. O departamento investe pesado na formação de recursos humanos, seja em nível de graduação ou nível de pós-graduação. Então, ao nível da graduação, o departamento, todos os docentes são em dedicação exclusiva. E a disciplina, que faz parte do departamento de biologia molecular, de forma idêntica. E todos os docentes estão envolvidos, tanto na pesquisa quanto no ensino da graduação. Não existe o docente pesquisador e o docente aula. É uma fusão que a gente acredita que para ser um bom docente, ele também tem que ter uma visão boa de ciência. Há muito tempo, a Universidade Federal de São Paulo é pioneira em ações que resultam na melhoria do ensino médico. A mais recente é a mudança do currículo. Até o ano passado, a carga horária da primeira série do curso de medicina era de 1.254 horas. Pelo novo currículo, a carga horária teve uma redução de 20%. O aluno ganha uma tarde livre por semana, tempo que tem sido usado para aumentar o conhecimento. No currículo antigo, o aluno só tinha contato com os pacientes a partir do terceiro ano. Agora, já na primeira série, o aluno tem aulas dentro do hospital e aprende procedimentos básicos de saúde. Outra novidade, os estudantes podem optar por disciplinas eletivas que antes não existiam no currículo. O novo currículo leva em conta a constante evolução da medicina. Quem está estudando agora vai chegar ao mercado de trabalho daqui a 8 ou 10 anos, quando muitos dos procedimentos médicos atuais serão outros. Ele deve então aprender o método científico, ou seja, ele deve aprender a aprender, para que ele possa acompanhar no futuro o grande e rápido desenvolvimento da área biomédica. O currículo nuclear, ele significa um núcleo que abrange aproximadamente 75% do tempo que o aluno tem na universidade e significa, nesse núcleo, ele aprender os conhecimentos e desenvolver as habilidades necessárias para receber o diploma de médico. Primeira instituição médica do país a ter um hospital-escola, a Universidade Federal de São Paulo reúne teoria e prática desde os primeiros anos. O Hospital São Paulo, que atende 1,5 milhão de pessoas por ano, é um modelo no ensino médico. Orientados por professores, os alunos têm aulas nas enfermarias e aprendem a examinar, diagnosticar e orientar pacientes. Eles entram em contato com intervenções de alta complexidade e assistem a cirurgias e transplantes. Quando nós começamos a ter esse contato direto com os pacientes, é quando então nós temos uma formação como médico, como um todo, da preocupação, como conduzir o caso, como ouvir o paciente, que é muito importante, nós temos que ouvir o paciente, nós temos que acreditar no paciente, isso só nós vamos sentir, isso no dia a dia conversando com os pacientes. Já no Hospital Municipal de Vila Maria, também administrado pela universidade, os alunos praticam a medicina de nível primário e secundário. São casos mais simples que os futuros médicos vão estar em contato no dia a dia. Mas não é só isso. Na Escola Paulista de Medicina, o ensino médico realiza ações de saúde nas comunidades indígenas do Xingu e junto à população carente de favelas da Vila Mariana.
Na Grande São Paulo, um convênio com a Prefeitura de Embu, alunos e professores administram postos de saúde da cidade. Desse trabalho conjunto, o resultado é que nós temos a oportunidade de inserir esse aluno numa realidade concreta de serviço, não é uma realidade criada artificialmente e, ao mesmo tempo, próxima da comunidade. A formação profissional na Universidade Federal de São Paulo conta com o apoio da Biblioteca Regional de Medicina, órgão do Centro Latino-Americano de Informações em Ciências da Saúde. A BIREME tem mais de 6.000 títulos de revistas científicas e está em conexão com a Biblioteca da Organização Mundial da Saúde em Washington e ligada online com outras universidades brasileiras e latino-americanas. Excelência do corpo docente. Práticas de medicina dentro da realidade social. Incentivo à pesquisa. A formação do aluno na Escola Paulista tem um valor estimado em R$87 mil. Isso para os 6 anos de graduação e mais 2 de residência médica. Depois de graduados, os formandos enfrentam um funil ainda mais estreito do que o vestibular, o exame de residência médica. Dos mais de 8 mil médicos formados no Brasil por ano, só 30% conseguem fazer residência. Hoje, na Universidade Federal de São Paulo, 428 alunos estão na residência e 1.142 fazem especialização. Oferecer uma boa formação para o médico exige investimentos que nem sempre a universidade pública dispõe. O orçamento da Escola Paulista de Medicina para este ano é de cerca de R$168 milhões, 15% a menos do que o do ano passado. Nós precisaríamos que as entidades privadas olhassem para o público, certo? E que a gente tentasse fazer realmente, às vezes, acordos de dupla mão, ou até através dos benefícios fiscais que podem ser concedidos, que essas entidades vissem que o apelo pode não ser tão evidente do produto que nós temos que oferecer. Mas, na realidade, a melhoria da formação médica é uma questão social muito grande e que eles estariam contribuindo na medida em que olhassem para a universidade, principalmente a universidade pública, certo, com este novo enfoque. Ser médico no Brasil hoje significa trabalhar em 3 empregos, 12 horas por dia e ganhar, em média, R$1.300 por mês. É o que revela uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e o Conselho Federal de Medicina. A pesquisa revela que o médico brasileiro é cada vez mais um trabalhador assalariado, empregado por empresas de medicina de grupo, longe do estereótipo do médico profissional liberal. A pesquisa ouviu 183 mil médicos em atividade durante 2 anos. 54% dos médicos têm 3 empregos. Trabalham 12 horas por dia e ganham R$1.300. Isso significa uma média salarial 10 vezes menos do que a de um médico nos Estados Unidos ou no Canadá. Lá eles ganham em média de 10 a 15 mil dólares. Um exemplo mais próximo da nossa realidade é a Argentina, onde os médicos têm o mesmo padrão salarial que os brasileiros. É importante esclarecer que ele tem 3, às vezes até 4 ou mais empregos, mas sempre como médico. Ele tem empregos onde ele exerce a profissão para a qual foi formado. Isso não é verdade para todas as profissões. Para 71% dos médicos, um dos empregos é público. Para 49%, um dos empregos é em regime de plantão. Cerca de 79% tem consultório. Mas esses consultórios, em quase 90% dos casos, vivem às custas de convênios com empresas de medicina de grupo. Este é um aspecto que os alunos, os recém-formados, devem ter conhecimento e devem lutar para que esses convênios, esses seguros médicos, paguem, remunerem o trabalho médico de uma maneira decente e adequada. 96% dos médicos ouvidos disseram estar insatisfeitos com a profissão. Apesar disso, a profissão de médico exibe apenas 0,4% de desistência, revelando que a carreira médica é uma opção de vocação plena.
Eu creio que o futuro vai ser muito duro, tá? Mas se a gente trabalhar, tá? Assim como todos os professores, se a gente trabalhar, se dedicar bastante e principalmente gostar do que a gente faz, a gente vai conseguir se dar bem. Porque eu acredito que ainda na medicina ainda existe emprego assim pra gente, né? Sempre vai ter lugar necessitando. Se você for bom, se você conseguir se diferenciar, se você se dedicar realmente, você pode descontar, né, de uma maneira e ter o seu retorno que você acha adequado. O aluno de medicina ele passou por um vestibular muito difícil, muito duro. Isto significa, de regra, que nós estamos tratando com pessoas bem preparadas, inteligentes e aptas a vencer um vestibular tão duro quanto o que venceram. Portanto, eles têm um perfil de lutadores e de vencedores. Vida é um programa da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Mas queremos também convidar você a assistir ao Estúdio Vida, um programa de entrevistas e debates com médicos, professores e pesquisadores da nossa universidade. O tema dessa semana é a formação do médico no Brasil, aqui no Canal Nacional Universitário. Até lá!